Boa noite, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. Nosso programa é ao vivo, são exatamente 22 horas mais 12 minutos e você pode participar, você pode interagir conosco. O nosso programa de hoje vai abordar um tema bem educativo, ok? Nós, à medida do possível, vamos atender o pedido dos nossos telespectadores, o pedido dos nossos irmãos, ok? E nós, algumas semanas atrás, fizemos um programa sobre adolescência, sobre juventude, e em razão da grande manifestação das pessoas que curtiram, que gostaram do programa, nós então estamos, aos pouquinhos, falando de outros temas atuais, ligados também a jovens e adolescentes, para atender também a este público, tá bem? Eu espero então que você possa incentivar, você papai e mamãe, incentivar seu filho, você professor, incentivar outros professores, incentivar também os seus alunos a assistir o nosso programa, tá bom? Então você pode participar pelo 33427096, esse é o nosso telefone. Você pode mandar sua pergunta, pode mandar o seu alô, pode fazer um comentário sobre o tema do programa, tá bom? Eu repito o telefone, 33427096. Você pode participar ainda pelo e-mail, o nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net, ok? Você ainda pode curtir, comentar, compartilhar a nossa chamada do programa lá no nosso Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparício. Você procura lá o título do programa, o tema do programa, e você então pode utilizar o campo lá para fazer seu pedido de oração também, e também mandar sua pergunta bíblica. Você também pode nos seguir no Twitter, @PRLuizAparício, @PRLuiz Aparício. Repito, então, o nosso programa de hoje tem um tom educativo, ok? Hoje vocês vão, assim como o tema Socorro, Adolescência à Vista, o tema do programa de hoje ele é educativo e vocês vão ver, então, a gente trabalhando muito mais questões ligadas à questão da educação do que propriamente questões ligadas a campo doutrinário, tá bom? O programa de hoje, ele tem como título Sou Nerd. E daí? Esse é o tema do programa de hoje e nós queremos utilizar o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, para então ponderarmos algumas coisas mais à frente. Diz assim o texto: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Sou nerd. E daí? A cultura nerd, outrora até desprezada, já faz parte do dia a dia de muitos jovens e adolescentes. Nós conseguimos identificar isso com muita clareza, uma espécie de linha divisória que conceituava a opinião pública sobre os nerds no passado e hoje tem diferenças muito grandes. Existe um abismo muito grande que separa os conceitos e até a opinião pública sobre os nerds tempos atrás dos tempos atuais. Por que isso? Porque os nerds estão em alta. Basta ver o sucesso do mercado de livros, dos filmes, dos games, dos seriados e outros produtos de entretenimentos voltados para esse público.
o nerdismo está em alta. Nós podemos também até pegar um exemplo único, até para, assim, termos uma ponte mais rápida entre aquilo que de alguma forma era até muito rejeitado no passado e hoje como é muito aceito, porque o nerd está ligado talvez a figuras de sucesso nesse tempo, onde o capital e onde o sucesso tem, de alguma forma, feito os grandes destaques da humanidade atual. O sucesso, então, de nomes como o do bilionário Bill Gates, aponta no sentido de que o mundo é dos nerds. Nós podemos ainda associar vários hábitos antes vistos como apenas de nerds, que eles foram incorporados à cultura pop. Então, aquilo que parecia muito isolado, muito tribal, hoje em dia ganhou uma conotação mais popular. É a questão dos nerds. Mas a grande pergunta que nós fazemos e que é a razão do porquê vamos falar sobre esse assunto hoje, será que a nerdice é algo compatível com a fé cristã? Será que existem alguns comportamentos nerds que não convêm a um cristão? É sobre esse assunto que nós vamos falar. Ele realmente é um assunto atual, um assunto que nós precisamos abordá-lo com mais cuidado e talvez até com uma certa frequência. Nós temos acompanhado casos, temos sido procurados por pais por identificar algum comportamento inadequado no seu filho em razão desta tendência do nerdismo. Então, eu convido você a ficar conosco, assistir o programa, juntar a turma, ligar para um colega agora e dizer que o pastor está falando sobre os nerds hoje aqui no programa Hora da Reconciliação. Aproveite também, ligue para nós no 3342-7096. Sou nerd. E daí? Esse é o tema do programa de hoje. Nós vamos ao nosso apoio cultural e voltamos já já. O Ministério da Reconciliação tem sua vocação focada no estudo sistemático e progressivo da Palavra de Deus. A fim de alcançar esse objetivo, desenvolve uma série de eventos, buscando o aprimoramento doutrinário do povo de Deus. Na área da família, ressalta os princípios bíblicos do casamento e relações familiares, através de encontros semestrais de casais e cultos mensais de família. Mantém um seminário teológico organizado, preparando obreiros e cooperadores para as obras de Deus. Investe na escola bíblica dominical, buscando fortalecer os princípios bíblicos doutrinários. Realiza trabalhos voltados à formação bíblica de nossas crianças. Organiza eventos informais, buscando reforçar aprendizado bíblico através de batalhas bíblicas. Organiza anualmente a chamada Semana do Conhecimento, a Escola Bíblica de Férias e a Conferência Apologética, trazendo uma série de abordagens contextuais de nossa época. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministeriodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministeriodareconciliação.net.
Você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Hoje, quinta-feira, dia 25 de abril, são exatamente 22 horas mais 22 minutos. Estamos ao vivo, apresentando o programa de hoje, que tem como tema Sou Nerd. E daí? Quero convidar você a participar do programa, ligando para nós no 33427096. 33427096. Aproveite também esse momento, ligue para alguém para acessar aqui o nosso programa, para juntos, então, falarmos de um tema que julgamos muito importante para os dias de hoje e que vai trazer uma luz, com certeza, para que nós possamos, com maior cuidado, acompanharmos aquilo que, num primeiro momento, parece até não trazer grandes problemas, mas o que nós temos visto é que o nerdismo tem trazido alguns problemas, não só de ordem espiritual, mas também de ordem psicológica, de ordem até física, tá bom? E nós queremos então compartilhar isso com vocês. 33427096. Nós vamos adorar a Deus, voltamos em seguida. Hoje eu estou aqui, na presença do Senhor, com meu canto vou louvar. Santo é o Senhor, Trago paz no coração, o prazer da salvação, pois Jesus me deu o seu perdão, oh, que glória, sou eu sou feliz. Cristo me salvou. oh, que glória, sou Eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor, proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz louvor erguei, digno é o Redentor, exaltai o Salvador, Salvador. Somos nós os escolhidos, para louvor de sua glória, raça eleita, santa nação. de Deus o seu povo. Hoje estamos nós na bênção, ninguém pode nos tirar o prazer de ser tão feliz, ser feliz. Oh, que glória, sou Eu sou feliz. Cristo me salvou. oh, que glória, sou Eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor, proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz louvor erguei, digno é o Redentor, exaltai o Salvador, Salvador. Oh, glória, glória, sou feliz. Eu sou feliz. Cristo me salvou. Oh, glória, glória, sou feliz. Eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor, proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz louvor erguei, digno é o Redentor, exaltai o Salvador. Aleluia! 22 horas mais 27 minutos desta quinta-feira, nós estamos ao vivo apresentando Hora da Reconciliação e o tema do programa de hoje é Sou Nerd.
E daí? Vamos apresentar então, em primeiro lugar, o conceito sobre nerd. Nerd é um adolescente ou jovem que desenvolve atividades intelectuais que são consideradas impróprias para a sua idade, em detrimento ou prejuízo de atividades mais comuns e populares para as pessoas da sua faixa etária. Muito bem, este é o conceito mais tradicional sobre nerd ou sobre nerdismo. Então, a marca principal, característica principal do nerd, ele é uma espécie de adolescente ou até de pré-adolescente, com tendências muito a tratar coisas de adultos, de se envolver em coisas que não é muito comum para a sua faixa etária, ok? Muito bem. Geralmente, o nerd, ele não gosta muito de atividades físicas. Ele é fascinado por tecnologia, por ciência, por história, por cultura pop, e ele acaba esbanjando certos conhecimentos técnicos ou científicos considerados socialmente inadequados para a sua faixa etária. E justamente por todas essas razões, ele também é um pouco tímido e isolado. Observem só, uma das características do nerd é exatamente esta. Ele não há aquela simpatia, aquela satisfação, não gosta muito de atividades físicas, então ele evita talvez o futebol, evita os esportes de maneira geral, e ele acaba então sendo muito fascinado por tecnologia, acaba dedicando muito tempo do seu dia, muito tempo da sua vida a pesquisar certas coisas, a buscar conhecimento sobre muitas coisas que não estão ligados diretamente ao dia a dia de um jovem normal, digamos assim. Ele geralmente é uma pessoa tímida e que busca o isolamento, e por conta dessa busca pelo isolamento, muitos especialistas inclusive dizem que há uma certa dificuldade de dizer se a timidez que levou ele ao nerdismo ou se o próprio nerdismo que o mergulhou numa timidez mais profunda ainda do que aquela característica de personalidade inicial dele. O conceito de nerd tem sido, nos últimos anos, ampliado e diversificado, devido exatamente a essa forte influência da cultura nerd sobre as novas gerações. Nós estamos vivendo um tempo em que esta raiz do nerdismo, ela tem produzido algumas composições e criado novos modelos. Então, a influência do nerdismo tem sido tão grande em nosso tempo que ele tem desenvolvido novos modelos, novas formas até de apresentação e até de tendências. Hoje, não há um único tipo de nerd. Hoje, há nerds de todos os tipos e eles vão sendo segmentados, vão procurando trilhas, caminhos, segmentos muito específicos. Há nerds, por exemplo, mais voltados para a ciência e para a tecnologia. Há os nerds que são os jogadores compulsivos de videogames. Há os RPGistas fanáticos em RPGs. Há os fãs de mangás, os fanáticos também por ficção científica, os fãs de uma série, uma obra ou até um autor específico.
Observem só, nós temos visto hoje já turmas, grupos de pessoas. Se você vai, por exemplo, nós aqui da Baixada Santista, vamos no Shopping Praia Mar, na entrada do cinema, por vezes, quando é lançado filmes voltados a público jovem, de adolescente, nós já encontramos uma espécie de tribos ali se formando, de amigos e colegas, alguns vestidos de roupas de Jornada nas Estrelas, também daquela outra série, Star Wars, também outros tipos de tendências que estão se criando através desta influência do nerdismo nos nossos dias. Nos anos 80, ser nerd era no mínimo ridículo, uma pária até social. Mas com a chegada dos anos 90 e o domínio da Microsoft, a nerdice deixou de ser tão ruim assim, isso provavelmente em razão do sucesso do Bill Gates. Observem só, nós falamos no bloco anterior que nós conseguimos fazer uma linha divisória muito, muito clara sobre a nerdice nos tempos anteriores aos anos 90 e a nerdice nos dias atuais. Hoje ela ganhou um status quo de um certo sucesso, porque os nerds estão associados a pessoas de grande sucesso no mundo atual, principalmente Bill Gates. A ideia do computador, a ideia da era da informação, a questão, inclusive, do dinheiro conquistado pela Microsoft. Então, nós temos visto uma mudança nesta cultura e muitas pessoas se associando, se identificando com o nerdismo, julgando que ser nerd é símbolo de sucesso. De modo geral, o nerd é aquela pessoa tímida, de poucos atributos físicos, de considerável cultura geral, de afinidades com a fantasia e tecnologia, e geralmente, grande parte, a maior parte, é do sexo masculino. Hoje se fala de nerd como tribo urbana, como tantas outras, com seus gostos, manias e estilos próprios. A grande pergunta para nós que estamos num país chamado de cristão, seja pelo romanismo, seja pela linha mais evangélica, a grande pergunta que se faz então é: pode um jovem cristão desenvolver o estilo nerd sem isso comprometer a sua fé? Sem dúvida, esta é a grande pergunta que nós temos que, de alguma forma, ajudar os nossos jovens e adolescentes a responder. Primeiro, vamos pontuar algumas coisas, mas primeiro, o interesse por tecnologia, ciência ou história, ao ponto de manifestar muito mais conhecimento sobre esses assuntos do que a maioria dos colegas de sua faixa etária, com certeza não é razão para condenação de ninguém e nem assim para a gente ficar tão preocupado com essa situação. Num primeiro momento, essa tendência de se ocupar mais com estudos, com busca de conhecimento, ou com busca até de tecnologia, isso num primeiro momento não deve ser uma grande preocupação nossa. Muito pelo contrário, porque por vezes nós até incentivamos e mostramos preocupação quando os nossos filhos não buscam os livros, não buscam a pesquisa, não buscam aprimoramento nos estudos. Não é verdade? Porém, nós temos que estar atento aos extremos. Segundo, vamos pontuar o segundo ponto.
A falta do tempo para as atividades sociais com a família, amigos e irmãos em Cristo, deve ser vista então com preocupação. O isolamento social, sim, é evidência de perigo. Observe, nós estamos vivendo um tempo que os nossos filhos jovens, adolescentes, eles estão tão presos ao próprio celular, por questões de ligação com as redes sociais, com a internet, como eles estão, ao mesmo tempo, às vezes, até num jogo novo, tentando chegar ao final de um jogo novo. Nós temos visto essa dificuldade no nosso dia a dia, mesmo considerando que os nossos, às vezes, não são nerds. Mas como essa tecnologia, como esta ação tem afastado os filhos das relações familiares, das conversas dentro de casa, dos relacionamentos com os irmãos e com os pais, e como de certa forma também tem roubado o tempo nos relacionamentos sociais, como os nossos filhos e como esta geração é uma geração de pouco diálogo e de pouca conversa na questão do tete-a-tete, na questão do físico, na questão do relacionamento mais pessoal, mais próximo. Vamos ao terceiro. O vício, ou seja, a dependência e a correlação da prática com o exercício de idolatria são evidências que se somam a um certo estado que nós chamamos de estado perigoso. Observem só, nós temos visto, sim, uma certa tendência, até de culto, por esta geração que, por vezes, se apega tanto a um personagem, tanto a uma série, tanto a um assunto, a ponto dela praticamente estar exercitando adoração sobre determinada coisa, e isso com certeza pode conduzi-lo a um exercício de idolatria fantasiosa, de uma idolatria a um estilo moderno, a uma idolatria que nós chamaríamos uma idolatria pós-moderna. Vamos seguir? Games de violência são nefastos à saúde psicológica. A projeção que o mundo é o seu game preferido pode desenvolver uma tendência a uma personalidade criminosa. Isso é um outro caso muito sério, e é um caso que nós temos visto com muita frequência nos Estados Unidos da América, mas que já aconteceu aqui no Brasil. Alguém, ao se dedicar exageradamente a viver, a buscar um game, e ficar ali no computador, ficar ali jogando determinado game, ele entrou praticamente dentro desse jogo, fez dele um personagem principal desse jogo e entrou dentro de escolas como lá nos Estados Unidos e assassinou professores, assassinou colegas, atirou dentro da sala de aula, inclusive. Nós tivemos um caso aqui no ABC, em São Paulo, onde também um jovem, há anos atrás, também influenciado por certo jogo, ele acabou entrando dentro de uma sala de cinema e também disparando tiros. Observem só, esta busca, este envolvimento exagerado de alguém com o jogo, pode levar ele a, como se ele entrasse dentro de um jogo e quisesse projetar isso para a vida e de alguma forma desenvolver-se até por conta do game ser um game de muita violência, ele acabar desenvolvendo uma certa patologia criminosa, uma tendência ao crime, sem perceber, sem dar-se conta dos perigos de tal influência sobre a sua vida. Vamos para mais um caso. O mundo nerd é uma espécie de bolha protetora onde o nerd deixa de ser o quatro olhos magrelo
para ser uma espécie de herói, invencível. E quanto mais se mergulha neste mundo, mais ele se afasta da realidade. Observem, muitas pessoas com essas características físicas, mais limitadas, num mundo hoje onde adolescentes e jovens estão praticando academia, infelizmente muitos, entrando até tomando alguns tipos de medicamentos para promover aceleração dos músculos e coisas semelhantes. Quando um jovem, um adolescente de características mais frágeis se compara com ele, ele acaba então, de alguma forma, buscando uma espécie de proteção no exercício do nerdismo, para que, de alguma forma, ele possa, digamos assim, estar mais protegidos das cobranças, dos bullying que estão no dia a dia relacionados à sua própria aparência física. E ele acaba, então, querendo demonstrar um pouco mais de capacidade intelectual do que os outros jovens. Uma espécie de compensação. E aí ele entra dentro desta bolha que chamamos bolha de proteção. Vamos à frente? A ligação do sucesso ao estilo nerd tem propiciado um avanço, de maneira que eles conquistaram novos espaços e, de certa forma, através disso, conseguem vencer a tal timidez e introspecção exagerada. Hoje, como isso avançou muito, o que nós estamos vendo, no exemplo que eu dei até de já ter identificado isso ali no Praia Mar, na entrada do cinema, quando a gente fica ali conversando, esperando a hora do filme, né? Ali entre a Praça da Alimentação e o cinema, os grupos se formando. Então, o que nós temos visto é que eles estão formando as suas próprias tribos urbanas e eles começam, de alguma forma, conquistar um certo espaço, uma certa convivência, mas entre eles mesmos, entre o próprio grupo, se identificando apenas com pessoas que são do seu mundo, digamos assim. Vamos à frente. Os hackers são exemplos de nerds que se perderam nos limites da ética, da moral e dos princípios. Isso nós temos visto com clara evidência nos dias atuais. Pessoas que se dedicaram muito à tecnologia, avançaram muito em conhecimentos de computadores e acabaram desenvolvendo tendências criminosas a ponto de invadir contas, invadir sistemas, promoverem inclusive facilidades para clonagem de cartões de banco, de cartões de crédito e assim sucessivamente. Há uma capacidade de inteligência a serviço do crime neste caso. Vamos à frente? A obsessão por conquistar algo gera ansiedade e isso pode virar uma patologia. Nós temos visto casos sérios nesse particular. A pessoa entra naquela obsessão de conquistar mais conhecimento, de buscar mais informação. Isso leva ela a um exercício de uma ansiedade, de uma preocupação exagerada, e isso desenvolve patologias, doenças, entre elas a da depressão, a do estresse, a de algumas síndromes associadas a este mundo de hoje. À frente, os nerds ligados à série ficção científica correm o risco de cair no abismo da fuga da realidade e, com isso, se aproximar da insanidade mental. Olha só, nós podemos fugir da realidade a tal ponto, vivendo uma situação dessa, e isso levar alguém até as vias de uma insanidade, de uma falta de saúde mental produzida por este mergulho nessa prática do nerdismo. Vamos à frente? Cultuar super-heróis pode desenvolver uma espécie de idolatria fantasiosa. Isso é uma verdade que nós devemos considerar, principalmente se nós
na velocidade que vamos termos pré-adolescentes e até crianças na terceira infância já de alguma forma se identificando com o nerdismo e não ter a capacidade até de separar com mais facilidade, ok, a questão da fantasia da realidade. Por fim, a concentração exagerada a certos temas pode levar a pessoa a desenvolver certas manias, inclusive o denominado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu estou tratando de uma família, de um jovenzinho, o pai me procurou pedindo ajuda, de um jovem com características de nerdismo, que mergulhou a pesquisar sobre alimentos, e agora, quando ele senta à mesa, ele não consegue comer a comida que os pais colocam na mesa, ele, por vezes, desconfia até que os pais, identificando que ele está um pouco diferente do resto da família, que os pais estejam manipulando alimentos para, de alguma forma, produzir alguma espécie de medicamento para ele sair dessa realidade. Ele tem visto germes, bactérias, micróbios, em tudo que se pode entender de alimento e de outras coisas dentro da própria casa, tem estado muito alienado, muito isolado, e isso tem sido um transtorno, uma grande preocupação para essa família. Observem, à medida em que alguém que não tem a maturidade suficiente ainda para lidar com certas coisas, começa a mergulhar em temas que produzem preocupação, sim, mas pode levar ele a uma reação patológica, levar ele a uma reação doentia diante daquela situação apresentada. Então, nós precisamos, como a gente sempre alerta, eu tenho cuidado às vezes em certas mensagens que eu estou pregando na igreja, até de olhar se existe criança que poderá ouvir o que eu estou pregando e desenvolver uma espécie de perturbação que nós cristãos evangélicos, principalmente os de origem pentecostal, deveriam ter muito mais cuidado com a saúde espiritual e psicológica dos nossos filhos, quando expomos eles a certos tipos de cultos, a certos tipos de mensagem, a certos tipos de contextos espirituais, dentro da igreja, dentro do lar, em que a criança não tem maturidade, o adolescente não tem maturidade para lidar com essa situação, porque lhe falta a maturidade. Por tudo isso, nós destacamos a preocupação que temos que ter com este assunto. Nós vamos ao nosso apoio cultural, você pode ligar para nós no 33-427096, nós voltamos já já. Acesse nosso portal na internet www.ministériodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministériodareconciliação.net. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz e quero aproveitar esta oportunidade para convidar você para se matricular no nosso seminário teológico. Nós temos um seminário teológico organizado aqui no Ministério da Reconciliação. O nosso seminário teológico tem uma especialização, é ênfase em apologética. Temos um cuidado especial em transmitir a palavra de Deus com profundidade e ainda com ênfase apologética, sempre com a preocupação de manter a pureza doutrinária da palavra de Deus, que nos dias de hoje tem sido tão, assim, objeto de mistura. Então, quero convidar você. Você pode estar aqui conosco, ou na segunda-feira, ou na sexta,
assistir uma aula gratuita e poder então participar do seminário junto conosco. Deus abençoe a tua vida, eu espero a tua visita. Visite o Ministério da Reconciliação, uma igreja reformada que crê na atualidade dos dons espirituais. Nossas reuniões são aos domingos em 2 horários. Às 18 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30, culto de celebração e pregação da Palavra de Deus. Quartas-feiras, às 20 horas, culto de oração, harpa cristã e doutrinas fundamentais. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Oswaldo Aranha, 790. Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, a hora voou, o assunto realmente é bastante interessante, mas se por acaso você, meu telespectador, quiser que a gente volte ao tema uma outra ocasião, nós podemos estar fazendo isso também, respondendo até perguntas mais objetivas sobre essa situação, sobre essa realidade, tá bom? Vamos agora a algumas pontuações bíblicas sobre o assunto. A primeira dela, a nerdice tem produzido um infantilismo em muitos jovens adultos de hoje. Vamos ler o texto de 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Algumas traduções, quando cheguei a ser adulto, larguei as coisas de menino. Ora, a própria Bíblia deixa claro que nós devemos separar a questão do menino da questão do adulto. Nós precisamos ter consciência disso. Nós cristãos precisamos ter muita consciência disso. E nós estamos gerando, muitas das vezes, uma geração de adultos infantis. Por quê? Por causa disso que estamos chamando de infantilismo. Porque a pessoa, por se isolar, a pessoa, por se concentrar numa única coisa, se mergulhar numa única coisa, acaba deixando de desenvolver outras coisas importantes. Lembrem-se que a Bíblia dá testemunho que Jesus, inclusive, crescia em estatura, em sabedoria para com Deus e para com os homens. Ou seja, nós precisamos de fato desenvolver filhos, alunos, pessoas equilibradas. E para isso precisamos então ter este cuidado de que ela cresça de maneira proporcional em todas as áreas da vida. Segundo lugar, o isolamento social pode produzir um certo absinto da alma, um certo buraco, um certo vazio, e esse estado gerar uma patologia perigosa e irreversível. Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só, queridos, esse texto bíblico nos fala, alegrei-me quando me disseram, significa ser convidado por outras pessoas, ir à igreja acompanhado de outras pessoas, ou seja, viver socialmente. Nós não podemos deixar que este modelo do nerdismo roube o nosso tempo de convivência, o nosso tempo de relacionamentos, seja familiar, seja social. Segundo, a casa do Senhor. Para quê? Para ver o Senhor, para falar com o Senhor, viver então a nossa vida cristã junto com pessoas e junto com o Senhor. Não podemos deixar que o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas seja furtado, seja roubado por conta de um tempo exagerado a práticas que vão simplesmente produzir em nós uma patologia muito perigosa. Uma expressão que eu tenho utilizado há dias. Pessoas doentes de relacionamentos. Terceiro lugar, o jovem cristão deve ser orientado no sentido de evitar a exposição de coisas perniciosas. Salmo 101, verso 3, a parte A diz,
O salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Nós precisamos orientar nossa juventude, orientar nossos adolescentes, nossos jovens e até nossas crianças que vão aceleradamente deixando de ser crianças mais cedo por conta de todo este mundo lunático dos dias de hoje. E nós precisamos alertar do perigo de permanecer com uma coisa má diante dos olhos e ser influenciados por alguma coisa de forma perniciosa. Quarto lugar, há uma tribo, melhor dizendo, de nerds cristãos que se dedicam à teologia e devem se aprimorar a palavra de Deus, sim, mas com cautela e equilíbrio. A Bíblia diz, 1 Coríntios 14:40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu fico admirado de alguns pais que exageradamente até contribuem com uma espécie de nerdismo teológico ou religioso com a criança, com o jovem, com o adolescente. Nós vemos crianças, meninos, já de terninho e de gravata, sendo colocado para pregar. Olha, nós precisamos tomar cuidado com isso, se isso não está roubando o tempo da criança de brincar, o adolescente de se relacionar, o jovem de se envolver em questões até de exercícios físicos, por que não dizer de esportes, e de buscar viver a vida como um todo. Cuidado com a precipitação do seu filho num exercício de vida espiritual, com uma cobrança, com uma responsabilidade, como se fosse um adulto. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. É o que diz o sábio Salomão em Eclesiastes. Nós precisamos lembrar sempre disso. Papai, olha por isso, as mães são muito fantasiosas. Fico olhando para os filhos, já com terninho e gravata. Ai, que bonitinho, ai, que lindinho. Meu Deus, não faz isso com o seu filho. Não faz isso. Não rouba dele o tempo de brincar. Deixa ele brincar um pouco. Deixa ele ser criança. Quinto lugar, a saúde psicológica e mental de nossos adolescentes e jovens deve ser alimentada e cuidada de maneira ampla e equilibrada. Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso seja a ocupação dos nossos pensamentos. Nisso pensai. Nós precisamos ter um cuidado, e eu finalizo nesse texto dizendo, um cuidado de promover saúde equilibrada dos nossos adolescentes e jovens. Estudar é bom, mas ocupar em tempo exagerado nisso, a ponto de prejudicar os nossos relacionamentos, é muito perigoso. Nós precisamos, então, ter bastante cautela, bastante cuidado a respeito disso. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, para que você possa, então, com a palavra de hoje, orientar melhor o seu pessoal. Ok? Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Ok? Eu quero lembrar que no próximo sábado nós temos uma oficina de homilética na nossa igreja, apenas para os seminaristas, às 17 horas. Oficina de homilética, 17 horas do sábado na nossa igreja. Domingo, nós temos 18 horas nossa escola bíblica dominical, continuamos falando de família, ok? Domingo à noite, 19 horas e 30 minutos, nós temos o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus. Quero convidar você para quarta-feira da semana que vem, eu vou estar na igreja, dando uma palestra em defesa da família, ok? Dia 1º de maio, feriado nacional, quarta-feira da semana que vem, às 20 horas, em nossa igreja. Uma palestra
em defesa da família, vou restaurar as 4 primeiras lições desse trimestre e dar uma aula em defesa da família. Então, quarta-feira, 1º de maio, às 20 horas. Tá bom? Eu quero agradecer, irmãos. Estou com muitas participações aqui. Não tenho tempo para ler nenhuma, tá bom? Mas quero agradecer você pela sua ligação. Semana que vem a gente faz uma menção. Vamos apresentar aqui os irmãos que estão pedindo oração, e vamos estar levando seu pedido também para orar por você. E agradecer você por ter ligado, ter participado, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês para a glória do seu santo nome. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por este programa. Mais uma vez, nós, numa voz de educador, Senhor, trazemos um assunto para orientar nossos adolescentes e nossos jovens. Quero te agradecer, Senhor, pelos muitos e-mails, pelos muitos contatos que recebi desde o programa de adolescentes que fizemos e que nos motivou a trazer esse tema e outros que traremos oportunamente. Queremos que nessa hora, Senhor, tu dê graça a pais, a tutores, a responsáveis, que tu dê graça a professores, a diretores, a educadores de escola, Senhor, ó Deus, para orientar nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens a respeito desse tema. Pedimos a tua bênção, Senhor, que tu dê graça para todos eles, Senhor, ajudar nossos filhos a crescerem com uma saúde equilibrada em todas as áreas da vida. Te agradecemos por todos aqueles que nos assistem, por todos aqueles que participam, por cada pedido de oração que aqui está, Senhor, em minhas mãos. Ó Senhor, oramos, Senhor, pela vida de todo o teu povo nesta hora, Senhor. Oramos por esse veículo de comunicação, que esta palavra possa alcançar o seu objetivo, Senhor, dando uma luz e promovendo como um braço, Senhor, esticado a possibilidade de uma ajuda para aquele que precisa. É a nossa oração e é também o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.